Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Hoje, episódio número 37, e aqui a gente sempre fala sobre saúde e vitalidade da igreja. Antes de mais nada, já deixa o seu like, o seu joinha aqui, curte esse programa, deixa o seu comentário para que este episódio chegue até outras diversas pessoas. Eu quero começar este episódio perguntando para você, quero fazer você pensar um pouquinho. Como é que uma igreja deixa de ser apenas um lugar de culto e ela se torna um ambiente onde as pessoas possam, porventura, crescer juntas? O grande problema que nós temos hoje junto às igrejas, você talvez tenha mais do que um problema, né? Tem aquela realidade onde a pessoa chega e faz tudo, e tem gente que não faz nada. E aí como é que a gente pode pensar e trabalhar sobre esse tema, sobre contribuir para que as pessoas cresçam, mas de maneira saudável, sem que as pessoas entrem numa pegada de ativismo, de loucura, de correria? Para responder a essa pergunta e inúmeras outras questões que nós vamos tratar aqui, a pastora Patrícia, da Igreja do Nazareno Central de Campinas. Obrigado, Patrícia, por estar com a gente aqui. É um prazer ter você. Um prazer também ser convidada para participar desse programa, um assunto que eu amo, falar sobre igreja, sobre esse envolvimento saudável nessa igreja, e estou muito feliz aqui por estar com vocês, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Que legal. Obrigado também o pastor Flávio Valvassoura, que liberou você na agenda, que você está com a gente aqui. Isso mesmo. Obrigado, viu, Flávio? Forte abraço, que Deus abençoe vocês aí, porque eu sei que a agenda de vocês é absurdamente apertada em uma igreja que... Bom, eu não vou descrever muito, depois você descreve um pouquinho da realidade da igreja. Os nossos desafios. Uma coisa legal é que assim, nessa mesa a gente conversa com todos sobre quase tudo, né? E eu acho que isso é muito enriquecedor. Aqui eu já tive a oportunidade de conversar com pastores de igrejas grandes, pastores de igrejas medianas em termos de tamanho e igrejas pequenas. E o curioso é que cada um tem lá os seus desafios. Exato. Mas é a primeira vez que estou conversando com alguém de uma mega igreja. E aqui no Brasil não é muito comum de falar de mega igreja, né, Patrícia? No Brasil é um negócio meio... acho que foge um pouco da nossa realidade cultural. Da nossa realidade. Né? Tem crescido. Muitas igrejas também têm tomado essa proporção, e a Nazareno Central de Campinas é uma mega igreja, com as suas extensões, com todos os seus desafios. E assim, Deus tem... A gente olha e fala, nossa, o Senhor, todos os dias, Ele faz um milagre. Ele realiza um milagre ali na vida da igreja. E temos sido agraciados por Ele. É um grande desafio, né, pastor? Não, eu como bom campineiro, que não sou nem pontepretano e nem bugrino, embora bom campineiro, mas eu lembro que eu conheci a Igreja do Nazareno, a gente estava comentando antes do programa começar, eu conheci a Igreja do Nazareno nos anos 80, quando a igreja ficava na rua principal de Campinas, São Francisco Glicério. Exato. Era um salão, eu não lembro exatamente a altura, mas eu me lembro disso porque naquela época, eu era, já faz uns bons anos, né? Eu era criança e aos domingos eu e minha mãe saíamos da nossa igreja, da presbiteriana, no centro de Campinas, e nós íamos até a Francisco Glicério para pegar o ônibus. E o ponto do ônibus era exatamente em frente à Igreja Nazareno. Depois ela se mudou lá para baixo, para onde é hoje, lá na antiga fábrica de chapéus Cury, né? Isso. Ó, que coincidência legal, hein? E aí quando eu fui de fato conhecer, ou seja, entrar, já era grande, né? Já era uma igreja muito grande. E já era vibrante, já era aquela coisa assim que chamava atenção, né? E aí eu queria aproveitar o gancho. Como é que começa a tua história com a Igreja Nazareno? Como é que você chega nesse cenário? Como é que você entra na vida da igreja? Como é que a igreja entra na sua vida? Eu amo falar sobre isso, porque eu amo a Igreja do Nazareno Central. Eu cresci ali. Meus pais se converteram, eu era uma menina, 7, 8 anos. A nossa conversão foi muito assim... Foi um milagre, né? Minha irmã estava muito doente no hospital, os médicos dizendo, olha, ela está entre a vida e a morte, se a febre dela não abaixar, ela vai morrer. O meu pai tinha um funcionário que era o pastor Abner Ferreira, da Assembleia de Deus. E ele, ali na prefeitura com meu pai, ele sabia que ele tinha um chamado para estar naquele lugar, mas
ainda não tinha clareza do que se tratava. E meu pai via, às vezes, ele lendo a Bíblia e chamou ele, olha, eu tô com um problemão, minha filha tá no hospital. E naquele momento ele sabia que era o chamado de Deus para ele na prefeitura. Então o pastor Abner foi lá no hospital e foi assim, um milagre. Minha irmã... Ele era da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Nós nos convertemos ali, nessa manifestação mesmo do milagre do ser na nossa família, mas não ficamos na Assembleia. Minha mãe gostava muito da Nazareno e fomos, assim, procurar uma igreja que a gente se adaptasse melhor. E fomos para... Uma prima da minha mãe frequentava a Nazareno, chamou minha mãe, e meu pai e minha mãe foram lá para Glicério, o pastor Aguiar, pregando ali. Levante a mão quem são os nossos visitantes. Aí, na época era assim que funcionava, né? Você está visitando? Está visitando, levanta a mão. E meu pai e minha mãe, né, ficaram de pé. E aí, como de sempre, como o seu nome, de onde vocês são. E meu pai lança, meu nome é João Wesley. Aí ele, João Wesley, você com esse nome ainda não é crente? Porque aí tem outra história. Meu pai também... logo que a mãe dele deu à luz, a minha avó era minha avó era metodista, já tinha combinado que se chamaria João Wesley, em homenagem a João Wesley, né, o grande precursor ali do metodismo, mas ela morre no parto. E meu pai foi criado pelo meu avô, pela família católica, mas só aos 40 e poucos anos ele se converte. E sabe da história. E olha só que engraçado, né? Como as coisas acontecem. E foi engraçado que ele falou, mas você, com esse nome... E aí nós nos achegamos a Nazareno nesse contexto de conversão. Meu pai e minha mãe ali com as 3 meninas. Eu chego ali muito menina, 7, 8 anos. Temos foto do pastor Aguiar consagrando a gente ali. Que legal. Isso é muito gostoso. Fomos também, descemos lá para a nova igreja, Novo Templo, quando saímos da Glicério, e fomos ali para José Paulino. Então, eu passei por várias áreas da igreja. Então, eu vi o departamento infantil, passei eu brinco assim, que eu não só passei, como servia. Você passou como criança mesmo? Como criança e servindo, porque eu ainda era menina, uns 10, 12 anos, e eu lembro que eu tocava violão para as crianças. Então, eu passava e dali a pouco eu estava servindo. Passei com os adolescentes da igreja, eu fiz parte da primeira diretoria ali com o pastor Geraldo, primeira experiência assim com liderança de adolescentes e sempre envolvida com a música. Depois eu trabalhei com jovens, eu trabalhei 7 anos, fui presidente, porque na Nazareno tem essa tradição de termos presidente de jovens, tem pastores. Entre os presbiterianos também tem isso. Tem? Também tem isso. Diretoria, tudo direitinho. Isso. E a central, por ser nós chamamos de sociedade interna, sociedades internas. Aqui é JNI. Ok. Juventude Nazarena Internacional. Mas a central sempre teve a tradição de ter pastores de jovens. Mas aí tava eu lá, fervendo, fazendo um monte de coisa com os jovens. Acho que o pastor Aguiar olhou e falou assim, e agora? O que eu vou fazer com essa moça? Patrícia, agora você vai ser preso. Tem o pastor, era o pastor Alex, trabalhei com ele. Alex Mar Fonseca. Um abraço, pastor, para você. E trabalhamos juntos 7 anos. E aí eu fui presidente dos jovens. E foi ali... trabalhando com os jovens, que esse chamado, a igreja reconheceu em mim um chamado de estar à frente de um trabalho, foi algo muito, muito natural. Então o pastor Aguiar me convidou para estar trabalhando na equipe com ele, e fomos desenvolvendo outros trabalhos, e foi assim que eu cheguei na igreja, e que a igreja também foi abrindo portas e reconhecendo o chamado do Senhor. Mas você, nessa época, teve uma formação profissional também, você foi professora. Eu fui professora de História, né? Não é isso? Minha primeira formação, eu fiz um curso de História, que é a minha paixão. Sou professora de alma, amo História. Que legal. E gosto também muito de arquitetura. Depois fui fazer alguns cursos de interiores, que é uma coisa que eu também atuo na igreja, acabo ajudando nessa área também, de projetos. E aí, como eu fui presidente dos jovens, eu falei, olha, eu acho importante eu fazer um seminário para eu ter habilidades, né, de conversar, desenvolver minhas habilidades nessa área de aconselhamento. E fui fazer o seminário também. Também fiz pós em educação, fui buscando formação aí em algumas áreas. Eu fiz o seminário porque quem gosta de história gosta de um bom seminário. Uhum. São ensinamentos que se conversam aí. Então, tenho essa formação, dei aula, e aí servi a igreja de forma voluntária. Até que chegou um ponto, na transição do pastor Aguiar para o pastor Flávio,
que houve esse convite para eu estar de período Só um detalhe, integral. para quem não conhece o contexto, para quem está fora da nossa bolha aqui, Campinas, Central. fora de Campinas, a Igreja Nazareno é uma mega igreja em Campinas. O pastor Aguiar é o pastor que pastoreou a igreja por 45 anos. E o Flávio é o filho do pastor Aguiar. Então, Já há 7 anos. Já 7 anos na já. mesma, mas o Flávio já está há muitos anos como pastor. Na né? Central. Na Central faz 7 anos, mas ele já está há muitos anos como Então, pastor. só para contextualizar pai e filho, para quem está perdido ouvindo a gente aí. E foi uma surpresa, porque eu vinha servindo e nessa transição oficializamos aí e tenho trabalhado nessas áreas de projetos, nas áreas ministeriais da igreja. Sou essa carinha de organização, de agendas, dando Você suporte. Você é parte da equipe, você é pastora, você é parte da equipe pastoral. Eu sou parte da equipe pastoral. E é um privilégio para mim, assim, eu sou a primeira mulher que faz parte da equipe. Nós temos mulheres na denominação, tivemos mulheres também com essa presença pastoral, mas parte da equipe é um privilégio para mim fazer parte disso. Você sabe que é um negócio curioso, não vamos entrar em polêmica aqui não, mas é uma coisa curiosa, Por que favor, assim, eu falo com alguma frequência fora da minha denominação, sou presbiteriano, ok? Então, assim, com frequência, eu sou convidado para estar fora, falando, palestrando, dando curso e tal, especialmente dando aula. Uhum. E o meu grande desafio é conseguir falar pastora, né? E os metodistas deitam comigo quando eu estou entre eles, e eu assim, pô, não tem pastora lá e tal. E eu disse assim, pô, eu tenho dificuldade, porque não é o meu ambiente, né? Tive entre os nazarenos, com o pessoal na faculdade nazareno, também as pastoras lá, e eu disse, gente do céu, como é que eu faço para lembrar, né? E aí o pessoal tira um barato comigo, mas legal. Você está então há quantos anos, Patrícia, já como membro da equipe? Então, foi nessa transição, então mais ou menos uns 4, 5 anos que eu já estou ali. Servia como, quando o pastor Aguiar fez a transição, ele falou, olha, eu gostaria de inseri-la na equipe. Então, e depois, primeiro eu vim trabalhando voluntariamente nessa equipe, e depois, agora, num período integral, aí, servindo a igreja em todo o tempo aí. Agora, vamos virar a chave Vamos. do programa aqui, porque você que está acompanhando a gente, na realidade, o nosso papo agora ganha um outro viés. Esse podcast é um pouquinho diferente, porque, via de regra, é uma entrevista, pergunta, a pessoa compartilha a experiência, mas a ideia de hoje é a gente compartilhar um projeto que a Patrícia tem trabalhado junto à Igreja Nazareno Central, que tem sido desenvolvido, e que, conversando, num bate-papo, a gente entendeu que daria para trazer isso para cá, dizendo, nós estamos falando de processo. Exato. Né? E eu quero compartilhar com você, vai aparecer na tela aí, algo que na Igreja do Nazareno Central de Campinas, eles chamam de jornada, mas eu vou deixar você falar o que é jornada para o pessoal ir entendendo, e nós vamos conversar, vamos bater papo sobre o jornada, que é, então, um processo que vocês criaram dentro da igreja para que as pessoas amadureçam na fé em Cristo e elas criem vínculos e raízes junto à igreja. É isso? É isso. Você agora discorre, agora a bola é sua. Ai, que gostoso. É um tema que eu amo falar. Bom, há tempos nós temos percebido que conforme a igreja vai crescendo, hoje a Central, você vê a jornada NCC e extensões, nós estamos organizados, além da Central, as igrejas de extensões. Somando, nós temos ali na cidade universitária, nós temos no Swiss Park, Nova Europa, Taquaral. É isso que vocês chamam de extensões. Exato, são igrejas ligadas chama de à Central. Campus. Isso. Ok, são entendi. Os campos. Eu não estava entendendo que eram extensões. São as extensões. Tá, legal. São braços da Central. Ok. A Central, além de igrejas, tem missão como, por exemplo, com o colégio aqui no Taquaral. Okay. Tem o Grupo Ana Brasil, que é um gigante que trabalha social, não é isso? Na parte social, com crianças. Então, tem muita coisa que acontece. Além da Central, temos essas igrejas que são os campos, que são as extensões. Então, hoje... Nós somos é a igreja em outros lugares. Tá. Ligadas à Central. Okay. Porque a denominação tem muitas outras igrejas aqui na cidade, que é o distrito da cidade de Campinas, né? Então, o nosso desafio era como coordenar tudo isso. Somando, hoje nós somos mais de 15 mil membros. Então, é um grande desafio você também deixar claro para esse membro... 15 mil membros. Fora as pessoas que frequentam. Fora o que a gente tem de pessoas participando online, por exemplo. Né, pessoas população online, flutuante.
E é um desafio também, porque nós queremos também alcançar as pessoas no online. Depois da pandemia, a igreja ganhou muita visibilidade com os cultos transmitidos de forma online. Pastor Flávio já tinha essa experiência, ele tinha programas, então uma pessoa que tem habilidade com a televisão, isso foi um diferencial nesse crescimento da igreja também. Mas o desafio, né, Pastor Borges, é o seguinte, as pessoas chegam, a gente não quer apenas alargar as portas da frente, mas o que nós fazemos com as portas do fundo? Porque numa grande igreja você corre o risco do quê? Das pessoas chegarem e irem embora. E às vezes você nem se dá conta de que elas estão indo embora. Uma igreja grande passa desapercebido. Na igreja média, às vezes Já alguns passa. pastores não Sim. percebem. Eu tenho esse problema hoje. Exato. Mas nós herdamos dessa tradição, o pastor Aguiar, 45 anos na Central, e o pastor Flávio tem dado continuidade a essa tradição. É uma tradição de pastoreio. Nós verdadeiramente conhecemos um pastor de ovelhas. Então, o cuidado de pastorear, de acompanhar pessoas. Às vezes o pastor Flávio me manda um WhatsApp, olha, eu recebi aqui no meu Instagram uma pessoa que chegou de Curitiba e precisa de um suporte, manda pra gente. Então, existe esse cuidado. Gente, é um super desafio. Mas, assim, o fato da igreja entender que existe essa necessidade, eu creio que é um excelente caminho. Nós não fazemos vista grossa para o desafio, estamos suando a camisa para realmente pastorear a igreja. 1 a 1. 1 a 1. É um sonho, um desafio. 2 a 2, 3 a 3, grupos pequenos, ministérios, cultos online, tudo isso é para que as pessoas se sintam parte da igreja e pastoreada. Não só parte da igreja, mas é o discipulado, é com que essas pessoas se tornem mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. E ali é o dia a dia, é o estudo bíblico, são as orações, são os desafios da caminhada, são os problemas que chegam para a gente como pastores e líderes, e nós vamos até a casa da pessoa, damos atenção, conversamos. O alvo, então, é abranger o todo, sem que ninguém, porventura, fique sem partilhar o pão. Exato, exato. E é assim, no tamanho que nós somos, é o que eu digo, nós estamos, uma frase da nossa igreja, né? Lugar de esperança, lugar de novos começos. A jornada, ministerialmente falando, é um desafio para a gente, é um novo começo para a igreja, porque é um grande desafio. Quanto tempo tem, Patrícia, a jornada? Nós começamos o ano passado a customizar esse projeto. Sentar, olhar. Eu vou deixar na tela aqui para você poder Isso. depois... Não, fica à vontade, conclui a tua fala aí. É. Só vou deixar para você, a hora que você precisar, você se refere a ela aí. Eu acho legal também fazer um pano de fundo aqui. Vamos lá. É interessante que a gente estava conversando, né? Vocês se inspiraram em algo. Nós não pegamos, assim, algo específico, mas a própria experiência da Central. É uma experiência tão, assim, única. Um pastor há 45 anos à frente, que nos ensinou, como eu disse para você, o pastor Aguiar, ele ia na minha casa. Quartas-feiras era o dia do estudo bíblico com o pastor. Isso não existe mais. Então, assim, a igreja foi criada nesse Toda modelo. quarta-feira ele ia... Por 1 ano. Depois que ele não podia mais, porque a igreja foi crescendo e muito estratégico, veio o irmão Enos, um senhor que acompanhou a nossa família e aí começamos os grupos de comunhão. Os grupos de comunhão na Central, eles são muito antigos, porque é um sistema de pastoreio. Então, ali nas casas, você reúne 10, 20, 30 pessoas, ali é um pequeno rebanho, você consegue acompanhar. Você sabe quem está desempregado, Sim. Você sabe quem está passando por Sim. crises conjugais. Então, ali, o pastor, ele consegue, através da comunicação com esses líderes dos grupos de comunhão, pastorear. Foi assim por muito tempo. E assim, hoje é o nosso desafio. A igreja contemporânea tem esse desafio, né? Então, isso já tem mais de 30 anos, pelo Exato. menos. Teve mais força num período, a pandemia sofremos muito, pós-pandemia desafiador agora, fazer com que as pessoas também se integrem mais, mas foi um modelo de grupos, dos grupos nas casas e os ministérios. Hoje a Central, por exemplo, ela está organizada em 40 ministérios, departamentos, lugares de cuidado, as áreas de serviço, muita gente fazendo, criando espaços para que as pessoas se sintam, eu tenho que sair do macro para o micro. Porque se eu chegar domingo numa igreja que tem 2.000 lugares, eu corro o risco de sentar e nem dar boa noite, bom dia para alguém. Levantar
e ir embora. Antes do pastor dar a bênção, o irmão já está lá no estacionamento. Estacionamento é um assunto sério ali na central, porque são muitos carros. E sempre foi um negócio complicado ali, né? Sempre. Porque é o nosso grande, desafio. Né? É um grande desafio, mas assim, nossa, temos coordenado isso tudo. E agora são 4 cultos. 8, 10, 17 e 19. Então, entre um culto e outro, a gente brinca, irmão, vá na paz do Senhor e tira o seu carro logo, porque já está chegando mais gente. Porque tem gente chegando, tem gente saindo, tudo ao mesmo tempo, do negócio... Ao mesmo tempo. Então, você corre o risco da pessoa chegar e antes da bênção final já está indo embora e... Ninguém viu. Claro que temos casos assim, claro que temos. Mas o nosso convite como igreja é assim, olha, não faça assim. Se integre. Participe de um grupo. E por isso a jornada, né? A jornada é um processo para que a pessoa ela se integre efetivamente na igreja. Não fique só de ouvinte e de espectador, mas ela se envolva nos processos da igreja, no ensino da igreja, na comunhão da igreja, no discipulado da igreja, e em determinado momento ela vai ser desafiada a não só para ser participante, mas atuante no processo. É um processo multiplicador. Você vai multiplicar a liderança, você vai multiplicar pessoas que vão servir nos ministérios, e em algum momento vamos identificar aqueles que têm chamado pastoral, por exemplo, vamos traçar aí, dar um norte para a pessoa, olha, comece por aqui, desenvolva aqui, e assim por diante. Então, a jornada, ela nasce da nossa experiência. Totalmente, é local, é específica. É específica para a central, para a cultura da central, que é uma cultura específica. É uma mega igreja. Estamos num momento de transição. Tivemos o pastor Aguiar com a gente por 45 anos. Agora o pastor Flávio há 7. Tivemos uma pandemia no meio. A transição foi bem na pandemia. E não é só uma transição pastoral. Veja bem, eu brinco e eu estou no meio disso daí. Porque nós saímos de um processo, por exemplo, assim, boletins impressos, analógico. Nós chegamos na pandemia assim, né? Praticamente. E agora? Tinha papel ainda. Exato. E agora nós temos o quê? Aplicativos. Essa transição da igreja, a tecnologia, a modernidade, os canais YouTube, tantas coisas, é uma transição que nós precisamos olhar para essa igreja diante de toda essa transição que o mundo está vivendo e a igreja está inserida nessa transição toda e analisarmos, estamos trabalhando efetivamente? As pessoas estão conectadas, as pessoas estão compreendendo as escrituras, elas estão dando frutos, como é que está a vida, né? Eu tenho amigos meus que a gente pensa nisso junto. O Bacon me ajudou muito também a esse olhar. A gente tem um grupo, eu chamo ele de Bacon e Topo, mas são os nossos amigos ali que cresceram com a gente na igreja. Eles são gestores e gostam de olhar. E eu falava assim, mas a gente tem que ver como que esses crentes estão ficando, gente. Se eles estão passando por um processo de libertação, eu não consigo imaginar um crente de 40 anos com problema de vício. Eu não consigo imaginar um crente de 30 anos com problemas conjugais. Como é que não está dando fruto? Eu dizia para eles assim, eles diziam, Pati, para tudo. A gente tem que analisar o nosso trabalho. Determinar a qualidade desse crente vai ser difícil, mas a jornada também permite analisar como nós, pastores e líderes, estamos conduzindo as pessoas. Se o nosso objetivo é fazer com que os crentes amadureçam na fé, deem muitos frutos para a glória de Deus, se tornem aí a imagem e semelhança do Senhor Jesus, sejam verdadeiros cristãos, não vou saber como é que vai acontecer, porque isso é obra do Espírito Santo, graças outra história, a Deus. Outro departamento. O que nós podemos fazer é olhar como nós estamos oferecendo recursos, atividades, as nossas ações, olhar para... Toda igreja tem que fazer essa análise, olhar para o que nós estamos oferecendo. Quais são os recursos? Porque se nós queremos formar crentes melhores, estamos cooperando? Essa era a pergunta de início, pontapé inicial. Pontapé inicial, é assim, nós precisamos criar um roteiro para chegar no nosso objetivo. Crentes maduros, crentes que viveram a experiência com o Espírito Santo, crentes que estão tendo frutos de santificação. Não, queremos chegar aqui? Queremos ter mais pastores sendo formados, mais pessoas apaixonadas pelo serviço, então vamos começar a elaborar uma trilha. É aí que nasce o desenho. Aí é que nasce o desenho. Porque também, pastor Borges, um desafio, tá? Então, inspiração, nós temos a experiência da Central, que nasce com o pastor Aguiar, uma igreja em grupos de comunhão, uma igreja em ministérios, uma igreja, hoje, por exemplo,
pastores que visitam em hospital, pastores que... Gente, isso é raro. É raro, mas a igreja, ela tem essa cultura. Nós brincamos que somos uma igrejona, mas que gostamos de estar juntos com uma igreja menor. Com uma igreja menor, você conhecer, saber as pessoas, o nome das pessoas. Então, em algum momento, nossa preocupação era o quê? Criar esse ambiente de acolhimento, de pastoreio, de cuidado, dando um direcionamento para que essas pessoas cheguem num lugar de dar muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Então, foi esse. Essa é a proposta. Essa é a proposta. E como é que são os passos aí, então? Agora vamos entrar nos passos. Nos detalhes aí daquilo que foi construído. Então, porque assim, nós temos aqui uma trilha. Uma trilha, um esboço, né, que vocês... Não é um esboço, mas é o desenho daquilo que é feito. E, obviamente, que por trás de cada parte dessa lâmina, a gente tem toda uma história, tem toda uma estrutura. Tem toda uma estrutura. Deixa eu só abrir aqui também para eu não me perder aqui em algumas coisas. Isso, vamos lá. Muito bem. Então, assim, como que eu estava dizendo aqui no começo, o desafio era, nós somos hoje 16 mil membros. Nós queremos crescer, nós não queremos perder pessoas. Então, termos uma porta de entrada, que é o Novos Começos, é a porta de entrada, é o primeiro passo. Então, nós temos acampamentos, nós temos eventos de evangelismo, nós temos um movimento na igreja que chama-se Retiro com Deus. É um projeto muito bacana, onde as pessoas convidam um amigo, um vizinho, alguém que está passando, está sofrendo, olha, vamos tirar esse fim de semana para você ter ali um retiro espiritual. Então, é um lugar de conversão, é um lugar que as pessoas conhecem a Jesus. É um tipo de ação evangelística também. Então, assim, tudo começa dando, os novos começos é o novo nascimento. Então, há vários lugares onde as pessoas vão ter esse encontro com Jesus, não só nos cultos, nos acampamentos, nos movimentos evangelísticos, nas ações, na internet. Quantas pessoas... É muito interessante isso, porque hoje a internet, você faz uma pesquisa, você que está aceitando Jesus, levante a mão. As pessoas levantam a mãozinha ali no YouTube, por exemplo, as pessoas estão se convertendo na internet. Novos começos, a gente poderia dizer que são as portas de entrada da igreja. São as portas de entrada da igreja. Tá. E aí, assim, a gente tem que ser intencional. Então, eu tenho que ter essas portas de entrada muito bem definidas. Então, a igreja pequena, média, como que vocês estão trabalhando esse tema? As pessoas estão chegando através de onde? Vocês estão fazendo essas ações onde as pessoas têm a possibilidade de conhecer o trabalho da igreja, conhecer o evangelho, levantar as mãos e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Então, é aqui que tudo começa. Só que esse primeiro passo, ele é muito estratégico e, ao mesmo tempo, Pastor Borges, se você não der andamento, ele se perde lá. Para aí. Todo mundo sabe disso. Porque quantas pessoas naquele momento da emoção aceitou Jesus e nunca mais volta? Bom, nós na Central... Nós estamos, tudo isso aqui está em desenvolvimento, como eu disse para você, nós estamos aí há um ano, começou o ano passado e esse ano nós lançamos, esse ano tudo está sendo testado, organizado e melhorado. Mas, por exemplo, hoje a Central, ela trabalha assim, todo final de culto, as pessoas vão ao altar, muitos aceitam Jesus. Então, nós convidamos essas pessoas para ir para uma sala que tem logo ali no fundo do templo e nós fazemos um acolhimento. Vão pastores, irmãos ali. Nós pegamos o nome dessa pessoa. Isso no domingo lá, Débora, no meio domingo, do culto. Terça, depois do quinta, culto. Qualquer dia de culto vai acontecer isso. Todo dia de culto, essa equipe tá preparada. Tá? Então, se o pastor fizer um apelo sobre você aceita Jesus? A pessoa foi à frente, vai acontecer esse processo. Vai acontecer esse processo. Então, nós pegamos o contato dessa pessoa, nome, telefone, rapidinho, entregamos o material que o pastor Flávio elaborou para esses novos convertidos, e a gente fala assim nessa sala, olha, você entrou numa jornada com o Senhor Jesus, nós queremos pegar na sua mão e caminhar por uma longa e linda jornada de maturidade cristã. Pronto. Configurou novos começos. Configurou novos começos. E aí, quando pegamos o contato das pessoas, ela já está... E tudo isso, eu gosto de dizer isso porque eu tenho uma turma de tecnologia fantástica. Um beijo para os meus meninos da tecnologia, que soam a camisa. Porque dentro deste volume, o que acontece? Eu preciso acompanhar de alguma forma.
Então, nós cadastramos as pessoas, nós estamos desenvolvendo um processo que a tecnologia está nos dando um suporte muito grande. Então, eu crio ali essas pessoas numa coluna, nessa primeira coluna. Bom, esse mês eu recebi 100 novos convertidos. Então, eu tenho um card ali. E aí, fizemos o contato com ele. Ele respondeu. Nós mandamos um vídeo do pastor. Nós mandamos mensagem convidando ele para o segundo passo. Então, nós vamos interagindo com essa pessoa. Depois do passo 1, então é feito um contato, um pós. Vai um vídeo lá do Flávio para essa pessoa. Exatamente. Nós temos uma secretária específica para a jornada. E a nossa secretária Thay, maravilhosa, que ama pessoas. Ela faz o contato 1 a 1. É um contato humanizado. Então, nós começamos ali, mandamos mensagens prontas, mas vamos conversando ali. O desafio é pegar com que essas pessoas caminhem na jornada. Então, vamos ali, olha, alimentando, venha para os cultos, onde você está, se você é jovem, olha, eu quero te colocar dentro do grupo de jovens, você é casal, nós temos um ministério de famílias, e vamos dando ali um direcionamento. Dá um empurrãozinho. Dá um empurrãozinho para que ela venha para o segundo passo. Que agora é o segundo passo, denominado primeiros passos. É o segundo momento da jornada que nós chamamos que são os primeiros passos dentro da igreja. Tá. Porque aí a nossa grande motivação, a gente vai motivando as pessoas, olha, você chegou aqui, fica um tempo na igreja, nós temos escola bíblica dominical, nós estamos criando entre esse número 1 e número 2, um discipulado inicial que a gente quer chamar de primeiros passos. Por quê? Muitas vezes a pessoa não tem certeza se ela quer se batizar. Ela vem de outras igrejas, ela ainda não sabe se vai ser recebida como... Ela está num momento que ela está namorando a igreja. Tá observando. Vamos ver se eu quero ficar nessa igreja mesmo. Vamos ver se esse pessoal aqui é firme mesmo. Vamos ver não definiu nada na vida dela. Não definiu nada nela. Muitas vezes é em relação à igreja, mas muitas vezes, e a maioria das vezes, é em relação à própria vivência da cultura cristã. Eu aceitei Jesus, mas e agora? Como que está a minha vida? Eu estudo as escrituras, eu caminho, o meu procedimento é um procedimento cristão, então, no segundo passo, essas coisas vêm à tona. Então, o nosso desafio é fazer com que essa pessoa seja desafiada, por exemplo, ao batismo. Tome a sua decisão. Mas aqui rola um curso enquanto isso, não tem, o que é? Como é que você acompanha essa pessoa agora aqui? Geralmente, quando ela chega na igreja, a gente faz um encaminhamento para os ministérios. Então, às vezes a pessoa é um jovem. Ele chegou nos jovens, a gente encaminha ele para os jovens. O jovem hoje, ele tem esse roteiro deles lá, adaptado para o jovem. Tá. Então, eles têm todos os sábados, além do culto, por exemplo, eles têm um processo de discipulado que já está há mais anos funcionando lá entre os jovens. Entre os jovens. Os jovens foram precursores nesse processo de discipulado. Eles foram precursores, organizaram muito bem isso, maravilhoso. Então tem alguém cuidando dessa pessoa lá naquele grupo. E você, por exemplo, assim, você tem grupos para cuidar de homens, grupo para cuidar de mulheres, você tem os grupos de comunhão. E nós estamos desenvolvendo, além disso, como os jovens fazem, eles fazem ali um discipulado dos primeiros passos mesmo. A gente vai fazer isso para toda a igreja. Que é assim, olha, você acabou de chegar na igreja, aceitou Jesus, olha, vamos aprender o que tem na Bíblia, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Como que vivem na comunhão da igreja, o que é pecado, coisas básicas, que vai dar base para ela tomar a decisão. Fica ali 2, 3, 4, 5 meses, cada um tem um tempo dentro dessa jornada. Nós temos sugestões de tempo. Olha, você já está 3 meses com a gente, você já está 1 ano com a gente, que tal você se preparar para o batismo? Então, o batismo é uma celebração de que a pessoa tomou uma decisão. De fato, ela não está mais só na emoção, não está só emocionada. Uma coisa interessante chamar minha atenção aqui é porque, na verdade, vocês estão fazendo algo que não é comum. O comum na igreja, em qualquer igreja, é quando a pessoa chega aqui, ela vai para um curso, ela vai para um grupo específico, ela vai para uma sala, ela vai para X aulas, alguns são 4 aulas, outro 10, outro 15, mas normalmente são grupos específicos. Não, o que vocês estão fazendo é um pouco diferente, porque e é meio fora da curva, né? A pessoa vai para o grupo de afinidade, ela vai para o grupo que tem a ver com ela, com a idade dela, com aquele momento de vida. É porque ela tem que entender que ela faz parte de algo. Porque imagine só, eu já vi esses grupos assim, aí mistura tudo e a conexão fica complicada. Gerar conexão é muito importante. Sim.
Então, por exemplo, assim, olha, se você é jovem, aí a Thay já fala, olha, você tem que participar dos jovens. Ah, você é casal, você tem 2 adolescentes, você precisa conhecer o pastor Pedro, que trabalha só... Porque a afinidade faz com que essas pessoas realmente se sintam em casa. Que a pessoa, ela passa pelo curso de batismo, por exemplo, o curso de novos membros, Numa o curso sala mista. Uma sala mista. Né? Entre os presbiterianos, a gente chama de novos membros, alguns mais catecúmenos, que é o nome antigo e tal. Mas, independente do nome, a pessoa, ela passa pelo curso. Quando ela sai do curso, Vai para onde? ela não se conecta Exato. com aquele grupo afim. Tem que estar conectado. Você é jovem, você tem que estar com jovem. Você é adolescente, você é casal. Porque a igreja, ela se propõe... A central, ela tem tantas possibilidades de afinidade. Você tem um grupo na igreja, o MC Nazareno é um motoclube. O pessoal sai de moto. Então, o pessoal que ama moto. Sabe as motos? O pessoal faz as viagens. Motoculto. Olha que incrível, você tá ali, você já tá no grupo, você já faz conexão, você tem amizade, porque a amizade e conexão, ela é primordial, porque é alguém que tá dando a mão para você e caminhando, puxando você. Você tem grupo de artesanato, por exemplo, 200 mulheres na terça tarde fazendo artesanato. Porque uma igreja grande, o que acontece? Eu não conheço ninguém. Olha, eu não conheço ninguém. Eu tô deslocada, eu tô um peixe fora d'água daqui. Pronto, a gente tem que matar esse problema. Já vai direto e, em paralelo, vem para o primeiro passo. Exatamente. Nosso direcionamento é ele fazer conexão com algo que ele goste. Ou um grupo de interesse, ou algo ligado à faixa etária que ele está. Beleza, entrou nesse fluxo, aí a gente já começa a dizer o quê? Olha, de incentivá-lo ao batismo, são 2 frentes. O batismo, pessoas que aceitaram Jesus, não passaram pelas águas, e os que estão sendo recebidos, porque hoje a central, por conta dos cultos online, as pessoas mudam para Campinas, elas nos procuram. É interessantíssimo, porque assim, o volume de pessoas que estão vindo de mudança para Campinas. Então, aí nós temos a classe para receber novos membros, de todos os lugares, e de todas as denominações, de todas as culturas. Então, ali é uma classe onde nós falamos sobre a história da denominação, a cultura, a teologia, os fundamentos, para a pessoa entender onde ela está se inserindo agora. Então, são 2 momentos. Aqui no primeiro passo, eu cuido dos que vão se batizar e dos que estão sendo recebidos como novos membros. E ainda neste lugar, nós estamos no nosso 2º ciclo. As pessoas se batizam e as pessoas são recebidas. Mas chegam, pastor Borges, ainda, muitos que são recebidos como membros, nem todo mundo tem uma maturidade cristã. Você recebe pessoas que têm 50 anos de igreja, mas como aqueles que ainda são novos na fé. Nossa intenção nesse primeiro momento, dos que são novos na fé, é trabalhar num ciclo de discipulado que a gente chama de veredas. O pastor Flávio nos deu esse nome. A vereda do justo, ela vai brilhando até ser dia perfeito, é como a luz da aurora. Então, qual que é a ideia? Você é novo convertido, novo na fé. Vamos conversar. Como anda a sua vida? Porque o que eu mais desejo no meu coração é ver crentes saudáveis, porque às vezes você tem uma jornada na igreja de 20, 30 anos com vícios, com problemas de pecado, não entendeu que precisa de uma ação espiritual. Você não pode viver mais esse pecado, você tem que lutar contra isso, pedir ao Espírito Santo que te capacite contra isso. Então, por exemplo, novos convertidos, novos na fé. Dentro do Veredas, eu tenho ali, por exemplo, uma classe que vai tratar, por alguns meses, o tema vícios. Mas nós estamos aqui ainda. Estamos aí ainda. Primeiros passos ainda. Estamos dedicando. Sabe por quê, pastor Borges? Aqui é um lugar assim, ou vai ou volta. É definitivo esses dois primeiros passos. É definitivo. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro, genuíno, uma libertação nesses primeiros momentos, ela vai fluir aqui, maravilhosamente bem. Então, nesses novos convertidos, para que não chegue... O irmão chegou aqui no 6º passo, mas ainda não trabalhou essas áreas da vida dele. Então, nós sentamos e falamos assim, você tem um problema com algum tipo de vício? Bebidas, drogas, quantas famílias chegam com esse problema? Quantas famílias? E quantos não têm oportunidade de ter um grupo específico trabalhando com esse tema? Isso é maravilhoso. Então, os irmãos estão chegando e o trabalho tem fluído. Nós temos pastores que têm testemunhos maravilhosos nessa área. Então, assim, as pessoas chegam, muitos se convertem, muitos estão ali
né, na igreja, mas tem problemas nessa área. Então, vamos Acompanha-se. acompanhar. E é um desafio, né? Trabalhar na área de vícios. Outro tema muito importante, traumas do passado. Pessoas que precisam parar e deixar com que o Senhor trabalhe nessas áreas, nessas feridas da alma. O número de pessoas que chegam na igreja, por exemplo, com abuso na infância. Mas, assim, inúmeros casos. Numa classe com 60 pessoas, você tem ali 40, 50 pessoas que passaram por isso. Você corre o risco de passar uma vida dentro de uma igreja e nunca ninguém orar a respeito desse assunto. Fato. Quantos idosos que chegam... Eu estou trabalhando com mulheres mais maduras. Eu sou a pastora jovem das mulheres mais maduras. Chegam na terceira idade, vem se aconselhar com uma pastora... Eu sou jovem, 45, estou jovem. É jovem. É jovem. Não, para mim é uma menina, né? Porque... Não é? Vem se aconselhar Não é jovem? Eu sou É jovem, gente. Vem se aconselhar com uma pastora jovem. Nunca teve a oportunidade de falar com alguém de um abuso que sofreu na infância. Então, você ter, nesses primeiros passos da vida cristã, oportunidade de lançar luz sobre veredas antigas, é maravilhoso. O que chama a minha atenção aqui nesse momento é, no mínimo, muito curioso, porque como que vocês estão conseguindo numa dinâmica dessa, num grupo dessa magnitude, entrar em detalhes, né? Trabalhar detalhes, ajudar as pessoas a lidarem com pendências pessoais. Porque uma coisa é quando você está numa igreja menor, que você consegue identificar isso. Então, numa igreja com 60 membros, 80 membros, a pessoa ela vem, procura a figura pastoral e trata-se aquilo na medida do possível. Mas no meio de 15 mil, de 10 mil, de 5 mil... O populacho. É muito louco fazer isso, né? Esse é um desafio, mas é o que eu falo. Gente, tudo que acontece é um milagre. É um milagre. Tudo, as pessoas que Deus traz, as pessoas que Deus levanta, é tudo fruto de oração. O Senhor tem feito milagres dia após dia. Então, assim, as pessoas que estão se envolvendo à frente são pessoas, sabe, fantásticas que Deus tem trazido. E, assim, o Veredas, por exemplo, como eu disse, vícios, traumas do passado. Um outro tema é depressão, medo e ansiedade, porque pós-pandemia isso virou uma outra pandemia, né? Na vida das crianças, casais, mulheres, trabalhando esse tema também. Desafios do relacionamento conjugal e a sexualidade bíblica. Hoje precisamos falar muito sobre isso. Nós estamos, como eu disse... Enfatizando, tudo sendo tratado aqui. Nós estamos... Não aconteceu nada para frente, não, ainda não. Mas são os momentos mais desafiadores. Porque é ali que a pessoa, ela tem um processo assim, sabe? Aquele crescimento, aquele estirão, vamos dizer assim. É ali que nós precisamos garantir esses 2 primeiros passos, porque dali para frente, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, nós estamos dedicando veredas para os novos convertidos. O desejo é abrir para toda a igreja. Porque os crentes de 20, 30, 40 anos precisam disso. Passar por essa questão. Mas nós estamos crescendo gradativamente, com qualidade, porque eu preciso treinar facilitadores. O processo é assim, você tem um pastores à frente ministrando um conteúdo bíblico, 100% bíblico, não é terapia. É uma espécie de um curso. Aconselhamento bíblico. Nosso material está muito inspirado no material do Autoconfrontação da ABCB, dos Conselheiros Bíblicos do Brasil. Então, é algo assim, o que nós temos como igreja para te oferecer é um aconselhamento bíblico, porque a palavra de Deus nos limpa e a ação do Espírito nos liberta. Então, é algo bíblico e espiritual. Mas os facilitadores, então nós temos um momento que a gente traz um conteúdo bíblico sobre aquele tema. Depois nós fazemos rodas onde as pessoas conversam, e aí eu tenho facilitadores, eu preciso multiplicar os facilitadores. São pessoas maduras na fé, que conhecem as escrituras, muitas delas viveram todo esse processo de libertação. Todos têm processo de libertação que têm 10, 15, 20 anos livres e que podem testemunhar. Então, o meu desafio para eu abrir para toda a igreja, eu preciso multiplicar os meus facilitadores. E treinar pessoas, Vamos multiplicar. Porque tem aqui um momento que já estamos fazendo isso. Uau. Né? Então é isso, Pastor Borges. O passo 1 e o 2, ele é muito intencional em tudo que nós fazemos.
Como nós pegamos o contato dessa pessoa que chega na igreja, o próprio visitante, nós temos um trabalho com visitante maravilhoso, porque a abordagem com visitante ela é muito intencional. Nós pegamos esse visitante, olha, vem cá, vou pegar o seu contato também, entre em contato com o visitante, percebo se ele é só um passante ou se ele é uma pessoa que vai ficar na igreja. Trago ele para esses primeiros passos da fé cristã. Nós vamos ali incentivá-lo ao batismo, ou ser recebido como membro, se efetivar à igreja. Nesse momento, nós trabalhamos efetivamente com ele para que ele crie espaço na jornada espiritual dele, para que o Espírito Santo faça um trabalho de libertação, porque precisamos de libertação. E nessas áreas, como eu disse, e aí sim... Chegamos, né? Aí você tem aí um irmão que está conosco caminhando há um ou 2 anos, por exemplo. E aí sim, essa pessoa já está efetivamente ligada à igreja. Então, no terceiro passo, o que a gente prova? Depois que você foi batizado, foi recebido como novo membro, já participou do processo inicial de discipulado do Veredas, olha, agora você precisa se integrar na vida da igreja. Porque gasta tempo fazendo isso. Tem discipulado, entendeu? Ele está muito inteirado nesse primeiro momento. Mas depois, qual que é a ideia? Olha, vamos para os ministérios. Não só participar, mas também se integrar. Se integre nos ministérios. Você ainda não é um líder, mas se integre. Comece a participar das ações. Quando você chega na igreja, você já está ali naquele movimento. Mas precisamos que você venha para onde? Para a escola bíblica dominical. Nós precisamos que a igreja esteja... O movimento de ensino da igreja chama EduLife. É educação que gera vida, é o tema. A Adriana é uma coordenadora maravilhosa, tem feito um trabalho incrível. E o nosso desafio, hoje nós temos mais de 1.000 alunos na Escola Bíblica Dominical. Temos domingo de manhã e temos abrimos agora domingo à noite. Temos curso de quarta-feira à noite, curso de desenvolvimento, mais de 10, 15 cursos ali para ferramentas para a igreja. Porque aqui na Viver a Unidade, ele precisa começar a crescer. Então, a gente diz o seguinte, não dá para estar no terceiro passo se não tiver em algum lugar de ensino. Agora, aqui, essa pessoa está respirando igreja agora. Está respirando igreja. Está respirando igreja. Já teve um novo nascimento, já teve aquele momento de quebrantamento, tratou o coração. Porque quando a pessoa trata o coração, ela vem viver a unidade da igreja, ela já está num lugar de saúde espiritual. Ela não está aquela pessoa opressa, cheia de problema. Não, ela já está livre para viver intensamente a unidade da igreja. Então ela sente desejo de estar nos ministérios. A gente vai fazer uma ação social, ela fala, eu quero participar. Escola bíblica, eu vou. Conferência de ensino, eu quero estar. Grupo de comunhão, por que não? O desafio é o grupo de comunhão. Porque o povo, foge do grupo de comunhão. Negócio. Porque demanda uma responsabilidade, um comprometimento, algo desse nível, no mínimo, né? E o desafio também, pastor Borges... E agenda. É agenda. Mas o que eu tenho falado para os irmãos e a gente está trabalhando nisso? Por exemplo, eu gosto muito de quando estamos na igreja, nós podemos promover grupos pequenos lá, porque a gente tem muito modelo de culto. Chega, canta, ora, prega, vai embora. Grupo na hora, na dinâmica do domingo, por exemplo. Por exemplo, no domingo, sábado, no caso do domingo não dá, porque realmente é esse modelo. Mas, por exemplo, os grupos menores, eu reúno com mulheres na quarta tarde, e eu faço esse modelo. Nós chegamos, oramos, temos um momento de adoração, um estudo, e fazemos o quê? Grupos, porque a pessoa tem a disposição de estar na igreja. Então, intencionalmente, eu posso causar essa reunião em grupos. Termina a palavra, 40 minutos, temos um tempo de oração, e aí eu lanço um tema. Olha, vocês no grupo, vocês vão testemunhar o que Deus fez nessa área do perdão, por exemplo. Essa semana foi isso. E aí é 20, 30, 40 minutos em grupo. Eu tenho líderes de grupo. Essas meninas, uma liga para a outra, e ela que vai saber qual o problema. Chega em mim só o que elas não conseguem resolver. Olha, pastora fulana está desempregada, nós já compramos uma cesta básica. Glória a Deus. Resolvido. Pastora fulana não está bem, nós estamos fazendo uma visita na casa dela, glória a Deus. Levamos flor, levamos... Então, nós estamos o quê? Fomentando que, para além dos grandes cultos, as reuniões ministeriais façam intencionalmente essa gestão de grupo. Porque as pessoas têm predisposição de estar na igreja. Não precisa abrir a casa, as mulheres não precisam ter... eu preciso limpar a minha casa, eu preciso receber, não tem isso? O grupo de comunhão, o anfitrião? Aqui não. Aqui não, mas eu tenho um espaço e eu crio o espaço de grupo pequeno toda quarta-feira.
Os jovens fazem isso, os adolescentes fazem isso. Então a pessoa ela já está lá, talvez por alguma outra razão, ela está envolvida com algo mais e você aproveita, ou vocês aproveitam e Já faz um grupo. Isso é junta a fome com a vontade de comer. Eu já falei bastante isso para os nossos pastores, tenho batido nessa tecla porque eu creio que, assim, é um caminho. É um caminho. Se não está funcionando nos lares, a gente dá os nossos pulos. E eu já tenho feito isso há 2 anos. Tem sido fantástico o retorno. Primeiro, a fidelização. As pessoas querem estar toda quarta-feira com suas amigas. Porque temos um café, cada um levamos um bolinho. É um momento de conversa. As pessoas querem conversar. As pessoas querem se abrir. As pessoas querem estar juntas. Então, assim, nós precisamos criar caminhos dentro da igreja. Se o povo vai na igreja, como que eu posso fugir do modelo tradicional? Eu não posso inventar uma outra coisa? Eu não posso criar um outro modelo para que eu vá incentivando as pessoas a fazerem amizade, a estarem conectadas. Então, esse é o desafio da Central. Multiplicar grupos, não só no modelo GC nas casas, mas nas ações ministeriais dentro da igreja. Porque o importante é sairmos do macro para um universo micro. Então, uma escola de bíblica dominical, 20, 30 alunos, é um grupo. É um grupo. Aquele professor conversa, aquele professor passa pra gente, olha, tá acontecendo isso com um aluno, vamos fazer uma visita? E assim a gente vai cuidando um do outro. Então, assim que a gente tem feito esse desafio do cuidado nessa unidade, dessa vida Só um em detalhe unidade. aqui, ó. Neste passo 3, então, nesse momento 3 da jornada, em tese a pessoa não tem propriamente uma responsabilidade, ela está sendo inserida Exato. na vivência da igreja. Essa é a intenção. Estamos e aí trabalha-se aí. por meio dos grupos e tal, as estratégias são várias, mas a ideia é que ela crie raízes por meio de relacionamentos. Pastor Borges, o que acontece? As pessoas chegam na igreja e elas ficam... Porque aqui, ó, o passo quarto é o tempo de servir. Elas chegam e elas veem o movimento, tá? E elas querem se envolver, elas querem trabalhar. Talvez as igrejas menores, elas têm que ir empurrando mesmo para ver se trabalha. Oh, meu Deus, sempre os mesmos que fazem. A grande também tem isso, viu? Problema da mão de obra, falta da mão de obra. É em todas, na pequena, na média e na grande. Mas também, ao mesmo tempo, você tem aquelas pessoas que chegam muito entusiasmadas. São novos na fé. E, às vezes, o que acontece? A gente tem extremos. Ou você tem gente que não quer fazer nada, ou você tem aquela pessoa que não está preparada e quer fazer. E quando vai fazer, não vai dar bom. Então, numa grande igreja, a gente corre muito risco das pessoas serem inseridas no serviço. E aí fala, mas meu Deus, essa pessoa nem foi batizada. Opa, o que está acontecendo? Ela não pode assumir responsabilidades espirituais, por exemplo, se ela não passou por esses processos. Uma coisa é a gente juntar pessoal para fazer o lanche, vamos cortar o pão, vamos servir 1000 pessoas. Você São sabe coisas que distintas. Eu conversei com o Thiago Cata num programa... Tem água aqui, gente? Opa. Temos água aqui, ó. Num programa o ano passado, num episódio muito curioso, ele falou de voluntariado e tal, como que eles fazem lá na Igreja Rédia em Indaiatuba. E uma das coisas que o Cata foi muito enfático e fez muito sentido para mim foi o seguinte, olha, quando a pessoa ela não quer ser membro, por alguma razão qualquer, ela está dizendo que ela não concorda com aquilo que está acontecendo. Então, como é que a pessoa que não concorda com aquilo que está acontecendo... Vai servir. Vai servir. Exato. Você vai ter um problema agora, no meio do caminho ou lá na frente. Você vai ter problema. Né? E quando o Cata falou isso, fez muito sentido para mim. Ou seja, nessa trajetória, mas é legalismo você querer que a pessoa seja batizada e tal, não sei o quê. Não, não é legalismo. Tem a ver com a pessoa estar... legitimando o processo. Ela está dizendo que ela concorda com aquilo. Na Central, há muita necessidade de servir. E como eu disse, há serviços de responsabilidade espiritual. Aqui, o cuidado, nossa, é um super cuidado. O pastor Flávio é muito criterioso nisso. Pastores que estão chegando, missionários que estão chegando, estamos pensando nessa trilha do ministro. Eu vou falar isso depois. Mas para quem tem função espiritual, coordenando um grupo, ensinando, orando, impondo as mãos sobre as pessoas, isso é muito sério.
Então, assim, tem que passar por tem que passar pelo fogo para chegar nesse lugar. Agora, tem muitas áreas que você pode ter envolvimento de serviço. Por exemplo, quando teve as enchentes no Sul, nós fizemos um mutirão para enviar carretas e carretas de recursos para o Sul. Vinha 200 pessoas, os vizinhos dos prédios desciam para... Ok. Exato. Mas ele não tem visibilidade nesse momento. E também não tem nenhuma responsabilidade espiritual. Sim. Né? Então, o serviço na igreja tem várias formas de servir. Estamos fazendo um grupo um evento de criança, sei lá, um acampamento. Algum irmão chegou junto, nem sei quem é, mas quer fazer o algodão doce? Faz o algodão doce, meu irmão. A gente não tem esse problema. A gente sempre está muito atento a tudo, mas assim, queremos envolver. O apelo é, venha servir, não fique no banco. Nós não queremos as pessoas no banco, porque o envolvimento, o serviço, faz com que essa pessoa tenha mais... É outra coisa. A gente brinca assim, o crente que não serve, não serve. Sim. Porque é divisor de águas, o comprometimento, a vida espiritual dele. Então, nosso desejo é que para que todos os membros cheguem neste lugar de serviço com maturidade. Mas durante o processo, vamos envolver em pequenas atividades. Então, o nosso desafio que é de toda a igreja? Eu preciso motivar voluntários, eu preciso fazer com que a pessoa entenda que amar e servir pessoas faz parte do chamado de todo cristão. Nós trabalhamos um livro muito legal, esqueci o nome do autor, chama-se Amar e Servir Pessoas. Não lembro, não me recordo. Eu vou lembrar. Amar e Servir Pessoas. Você lembra, Val? Já alguém vai pesquisar para nós, vai falar. Pastor, ele é muito parceiro lá da igreja. Amar e... Servir Pessoas. Costa Neto, vamos lá. Costa Neto. Nós usamos Depois o pessoal coloca pra gente aqui embaixo. Amar e servir pessoas. Amar e servir pessoas. Vai aparecer aqui pra gente. Pastor Costa Neto, muito amigo do pastor Flávio, veio e nos deu esse treinamento. Então, inspirado nesse movimento, Amar e Servir Pessoas, é que nós desenhamos o Ministério de Voluntariado. Por quê? Você precisa fazer com que esse crente saia do banco, não dê trabalho, mas trabalhe para o Senhor, mas eu não posso gerar um ativismo. Então, é delicado nesse aspecto, porque tem uns que querem fazer muito, outros não querem fazer nada, mas o nosso desejo é que, passando por esses passos... É fazer musculação sem ter lesão. Sem ter lesão. Certo? É incentivar a pessoa a ter consciência que faz parte do chamado dela como cristã, mas que ela tem que fazer isso com sabedoria, com equilíbrio, para não comprometer família e outras coisas mais, né? Que a gente sabe que isso é um risco. Então, quando a pessoa está neste momento, ela é convidada a participar da escola de voluntários. Ali nós temos um treinamento, nós estudamos o livro... são bases bíblicas do serviço, de Charles Swindoll, que a gente... meu pai, esqueci o nome do livro também. Muitos livros. Onde nós lançamos as bases bíblicas do serviço. Então, servir para o Senhor, a gente trabalha a questão do ego, do orgulho, da submissão. A pessoa ela é muito encorajada a servir, mas ela vem para o serviço assim, antenada. A gente brinca. Você não acha que você vai encontrar pessoas, lidar com pessoas, a questão dos atritos que existem. Então, ela vai sendo preparada para chegar... Você está trabalhando essa pessoa aqui no 4. Exatamente. Ela não está servindo ainda. Ela não está servindo ainda. A ideia é prepará-los para o serviço. Só que isso Escola de voluntários. Escola de voluntários. Só que imagine assim, pastor Borges, que isso aqui, a gente está trocando o pneu do avião, mas o avião está lá em cima. Está voando. Então, muitas pessoas que já estão servindo voltam para a sala de voluntários para ter esse recurso bíblico. Quem está servindo não para de servir, mas ele vai tendo reciclagem. Os ministérios têm seus treinamentos de serviço, mas aqui tem sido divisor de água, porque a gente evita alguns problemas, atritos. A pessoa vai servir com a intenção correta. O servo, ele vai servir com a bacia e a toalha na mão. Esse é o nosso desejo. Ela chega para o serviço com um pouco menos de ingenuidade. Exato, mais madura, ouviu falar muito sobre serviço, ficou bem afiada nas bases bíblicas do serviço. Então, a gente evita algumas... Assim, os desafios são enormes, mas a gente evita, é preventivo. Você está fortalecendo, trazendo ferramenta para que a pessoa chegue um pouco mais madura. E aí ela vai se envolver no serviço da igreja. Nós temos áreas, as pessoas querem tem várias áreas artísticas é o que tem mais visibilidade, mas temos ali departamento infantil. Para você ter uma noção, para a gente fazer um culto hoje, domingo, você tem mais de 150 voluntários envolvidos. Em um culto normal.
Corriqueiro. Lá do estacionamento até o final, tem pessoas que estão no estacionamento, pessoas que estão nas portas, departamento infantil, tem berçário, maternal, o Kids, o Junior, são 4 etapas só para criança. Aí você tem todo o pessoal ali que filma, que faz a luz, o som, a projeção, uma equipe imensa. E com um detalhe muito interessante para considerar Imensa. aqui, né? A Igreja do Nazareno Central de Campinas, ela está no coração da cidade. Então, ela não é uma igreja que está num local um pouco mais afastado, um pouco mais isolado. Tudo isso está acontecendo e a cidade em volta, a dinâmica está rolando. O trânsito está acontecendo. Durante a semana as pessoas estão indo para a escola, estão voltando, estão indo para o trabalho. Ela está no coração da cidade, ou seja, tudo isso está rolando e a vida continua. E é interessante, né? Por ser também uma igreja central, muitas pessoas, facilita também mais voluntários, porque é o fácil acesso, a gente tem isso também. As pessoas chegam rapidamente na igreja. Isso é interessante, porque a igreja do Nazareno Central, ela é uma igreja 24 horas, é uma igreja viva, dinâmica, igual o centro da cidade, porque são muitos cultos, são muitas atividades, muitos ministérios, 24 horas tem gente trabalhando ali, fazendo atividades, organizando coisas, então assim, esse voluntariado, ele precisa ser realmente, a gente precisa incentivar a igreja para que seja um serviço, não fique pesado para poucos, mas que, se eu tenho 16 mil pessoas dentro desse universo, hoje nós temos mais de 2 mil voluntários em NCC Extensões. Nós fizemos um levantamento, a gente fez no começo do ano, uma conferência chamada COL, Conferência para Líderes e Liderados, onde a gente analisou todos os nossos números. Isso é muito bom. Muito bom. Porque, como a gente diz aí, tem né? Detalhamento. Porque a gente não pode analisar lá a ponta que é o crente, como que está saindo esse crente do forno, mas nós podemos analisar o nosso trabalho, né? E esses dados falam sobre o nosso trabalho. Então, assim, 2 mil e pouco voluntários, mas precisamos crescer. Porque somos muitos cultos, muitos grupos de louvor, enfim. Então, só mais um detalhe, me permita um pitaco. Imagine. Para quem olha de fora, 2 mil pessoas servindo é muita coisa. Mas olha o nosso universo. Quem olha de dentro, 2 mil para servir 15 mil... Não é tanto assim. Não é tanto assim. E o desafio é multiplicar pessoas que sirvam com qualidade. Os nossos voluntários, a gente brinca assim, que a Nazareno ela tem uma riqueza na vida das pessoas, assim, incalculável. Os recursos humanos, as pessoas que chegam, são pessoas, assim, com habilidades. É o Senhor quem manda, sabe? Como a gente diz, é milagre após milagre. Patrícia, mas eu acho que a igreja é assim. Eu acho que a igreja, como um todo... eu acho que o nosso problema somos nós mesmos. Mas eu acho que a igreja como um todo, ela sempre tem riqueza. A igreja, em qualquer esfera, onde você estiver, você sempre vai ter pessoas com habilidades, com capacidades, com recursos materiais, às vezes financeiros, com dons, com talentos, com habilidades específicas, com inteligência, com criatividade. Eu acho que o grande problema não está na falta dos recursos, nem dos dons, nem das habilidades. O grande problema está no nosso coração, né? Eu tenho o hábito de adquirir o hábito de ler a Bíblia diariamente, de A a Z, Gênesis, Apocalipse. Então, estou na segunda rodada, estou fazendo isso já 6 anos, talvez 5 anos. Vou lendo todo dia. Devocional eu vou lendo a Bíblia, né? Sem pressa, sem medo de ser feliz, sem pressa de chegar. De acabar. E uma das coisas que chama a minha atenção em Êxodo é que quando eles vão, Deus direciona o tabernáculo, a construção do tabernáculo, a edificação do tabernáculo, em tese você não tem ninguém para fazer o que Deus está mandando que seja feito. Mas aí ele vai dizer que ele capacitou alguns artífices, né, uns caras assim absurdamente habilidosos, que Deus deu a eles essa capacidade de fazerem coisas. Então eu creio muito que na vocação Amém. Deus traz essas capacidades, essas habilidades. O problema, e aqui em Revitalização eu falo isso, o problema aqui
É a nossa cabeça dura, o nosso coração duro. Ai, ai, ai. Mas que Deus faz uns negócios Faz. assim, Sobrenatural. demais. Sobrenatural. Nossa. É uma capacitação do alto mesmo. Você vê pessoas chegando tão capacitadas, Senhor, que coisa maravilhosa. E o homem tem que dobrar o coração aí diante do Senhor, né? Porque envolve muito orgulho, né, pastor Então, Borges? é aí que tá. Aí você vê uma pessoa melhor que você vai olhar... Vai que rouba o meu lugar, hein? Eu, Não, a, não, não. a gente, nós somos crentes maduros, percebem isso, mas quando dobramos o nosso coração... Mas você, como pastora, você nunca passou por isso? Eu Oxe, passei. é. Da pessoa, e vai que vai tomar meu lugar, hein? Ou essa pessoa tá ensinando melhor que Tá eu, ensinando hein? melhor do que eu. Tá começando a falar. Opa, Pastor Borges, você sabe que eu tenho... eu acho engraçado. Faz sombra, né? Eu passei por isso. Eu não sei, eu acho que quando alguém começa a fazer uma sombra, eu já vou pra debaixo de outro lugar, porque eu vou fluindo, assim, de um lugar pro outro. Eu tenho uma capacidade de Deus, assim, porque eu já tive em muitos lugares da igreja e eu gosto de ver alguém melhor do que eu chegando. Então, mas isso é maturidade, Maturidade. Né? Isso é maturidade. É maturidade, mas não sei de quando que isso aconteceu. Eu me lembro, nos jovens, por exemplo, eu falei, eu tô com 30 anos, eu preciso passar essa bola pra alguém, antes que me derrubem, deixa eu sair daqui. Mas é aí que tá a minha fala. Né? Eu acho que quando eu digo que o nosso problema somos nós... É o coração. É o coração que não amadurece. Eu tenho prazer de ver alguém chegando melhor que eu e falar, olha, é o seguinte, nós formatamos aqui, ó, agora vai com você. Sabe por quê? Uma igreja como essa não tem fim. As áreas de organização, formatação, não tem fim. Então, você arrumou aqui, olha, eu me lembro quando o Diego chegou no louvor. Eu era muito envolvida no louvor. O Diego é fantástico. É ministro, é um músico, é um produtor. Ele... Vai embora. Vai embora. Diego foi e voou. Aí, foi na pandemia que isso aconteceu. Eu já não estava mais nessa área e fui para as áreas de tecnologia. Então, eu gosto muito dessa coisa, assim, de arrumar. E aí eu oro, Senhor, envia-nos os trabalhadores. Ele está enviando. Então eu só digo, Senhor, obrigada pelo trabalhador que o Senhor mandou aqui, ó. Agora é com ele. O campo existe. Exato. Agora é com ele e eu vou para onde, Senhor? O Senhor vai abrindo outras, porque isso aqui não tem fim. Patrícia, não como tem é que fim. se chega lá na liderança Aqui. com propósito? Vamos Porque lá. aqui nós estamos, então a pessoa foi trabalhar e tal, vai chegar lá. Como é que isso vai acontecer? Aqui é interessante, porque a igreja, ela precisa estar atenta. Ela precisa estar atenta. Numa igreja tão grande, você pode não perceber as coisas. Você precisa saber, gente, quem tem um chamado de líder. Você tem que ter um olho, aquele olho, né? O olheiro. Ele tem que olhar. Se pegar o bastão na mão da pessoa errada, você tem um problema sério. É um problema sério. Mas também não perceber as lideranças, não perceber pessoas que têm talento. Negligenciar também é um outro problema. O outro lado também. Então, assim, aqui é um convite. Quando as pessoas estão envolvidas nos ministérios, nós falamos assim, olha, nós percebemos que essa pessoa tem algo mais. Ela tem uma capacidade de liderança, ela mobiliza pessoas, apaixonada pelas escrituras. Esses dois passos, eles estão em construção. Aqui nós temos a escola de discípulo dentro dela aqui, mas a gente vai começar de escola de liderança mesmo. A escola de discípulo é o que eu disse para você, nós estamos multiplicando os facilitadores do Veredas. São pessoas maduras que vêm aqui fazer com a gente 6 meses de curso de discipulado, para ele discipular alguém. Chama-se discipulado em profundidade. Então, ali é Bíblia. A pessoa ali vai ser capacitada a sentar com alguém e discipular alguém. E aí a ideia é que ela vá lá pro Veredas ajudar os novos convertidos. Tá. E vamos capacitando... Ela tá aqui, mas vem vai servir lá. Cá. Vai servir lá. Primeiros passos. Ela tá lá, mas está servindo aqui. Tá servindo aí, porque ela já tem uma maturidade cristã. Ela já é uma pessoa firme na fé, tem as bases bíblicas bem alicerçadas, então ela tem capacidade de acompanhar alguém, de vir discipulando mesmo. Então, nós estamos na 2ª turma, pastor Juliano, pastor Eduardo tem trabalhado comigo nessa área e tem sido uma bênção. E vamos começar a escola de líderes de ministério, porque nós temos que ter muitos professores, muitos presidentes de JNI, muitos líderes de adolescentes, nós precisamos formar essa pessoa. Isso aqui está em construção ainda, essa escola de líderes. E apontando ainda, né? Bom, essa pessoa, ela tem aí um chamado para ser líder. E do líder, qual que é o próximo passo dentro da central? É o chamado ao ministério, que tudo começa com uma licença local. Eu não sei como é que os presbiterianos se organizam. Ministério pastoral, então, no caso. É um ensaio do ministério pastoral. Tá. Ele é pastor na igreja local.
pastor, por exemplo, o pastor vai chamar, olha, eu reconheço, isso juntamente com a junta de oficiais, nós reconhecemos que esses líderes aqui, eles têm mais do que uma liderança, eles já têm aí um embrião, um chamado, algo mais, podem ser pastores da denominação, mas aqui nós vamos reconhecê-los como pastores locais. Eles não passaram por seminário teológico, nada disso. Eles não passaram pelo processo de formação, necessariamente. Não necessariamente, mas assim, se encoraja. Se você vai ser recebido como ministro local, a ideia é você ser encorajado. O que nós queremos fazer? Nós vamos criar um instituto para a formação de ministros locais, que são matérias de seminário, mas no pocket, algo menor, que dê a essa pessoa habilidades para que ela seja ali um pastor local. Estrutura específica mínima, da igreja, isso, da casa da mesmo. Da casa. A palavra acho que é essa, é local. Exato. Então, nós estamos montando isso, porque hoje é a nossa maior dor. Nós precisamos de ministros locais. Porque depois que esse ministro local, ele se desenvolve ali na igreja, começa, de repente, a ministrar um estudo, a desenvolver o ministério da pregação. Olha, nós estamos percebendo que você tem um chamado pastoral. Você não quer ir para o seminário? E a igreja dá uma carta de indicação para o seminário. Encaminha essa pessoa. Então, o processo no Nazareno, para você se tornar um pastor ordenado, ele é longo. Aí depois tem muitas entrevistas. Eu passei por 12 anos de entrevistas. Então, assim, é um processo realmente cuidadoso, minucioso. Mas estar na jornada não significa que você vai estar lá. Não. Muitos vão parar aqui, ó. Assim, no mínimo, você tem que chegar aqui. Porque um curso de discipulado em profundidade, todos nós temos o chamado. Eu diria, não é um alvo, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Nós vamos incentivar para que você chegue lá no curso de discipulado em profundidade. O alvo é chegar até no serviço ou no liderando com propósito? Liderando com propósito. Porque aqui eu tenho pessoas maduras para um grupo de comunhão. Nós precisamos ser crentes, firmes na fé, para discipular outros. Aqui eu multiplico discipuladores. E aqui já é um plus, é um passo a mais. A pergunta que vale agora $1 milhão. $1 milhão. Vou melhorar a sua vida, hein, Valdir? Vou melhorar a sua vida. Você não está vendo o Valdinho, mas o Valdinho, eu chamo de Valdinho porque a gente tem amizade, né? É o esposo da Patrícia que está com a gente aqui. A pergunta é de $1 milhão. Você rabiscou um processo, você está quebrando a cabeça, tem 1 ano já que a coisa está fluindo, está acontecendo, vocês estão vivendo isso, estão respirando isso. Mas dá para compartilhar no sentido de, quando a gente está pensando agora em processos, o que você acha que dá para, eu não sei se trazer, porque talvez a palavra não seja essa, mas o que a gente pode pensar, Patrícia, em termos de aproveitar, que direção que você daria para a igreja pequena, aquela igreja que assim, tem lá 80 pessoas, que o pessoal está suando a camisa, está sofrendo, porque às vezes não tem gente para servir, às vezes a vida das pessoas não está fácil, às vezes a cultura dificulta, a cultura eclesiástica, onde o peso está só sobre a figura pastoral. Dá para pensar em processos, ou em processo, talvez com alguma similaridade, em uma igreja pequena, quem sabe uma igreja talvez média? Pastor, eu penso que esse processo, ele é aplicável, digamos assim, o que está em jogo aqui? Qual que é o nosso objetivo? O objetivo é o mesmo para a pequena ou para a grande igreja. A igreja pequena tem que pensar assim, como eu vou fidelizar essa pessoa que está chegando, como eu vou promover para ela atividades onde ela vá amadurecer como crente. Então, eu vou chegar no momento que essa pessoa está madura. Como eu vou desenvolver nela a paixão pelo serviço? Nós precisamos perguntar assim, sempre se perguntar, né? O pastor de uma pequena igreja, o pastor de uma pequena comunidade, ele tem que fazer análise de como ele está conduzindo esse grupo. Está conduzindo o grupo para ser só aquele que chega, senta e vai embora. Então, assim, o processo ajuda a gente a ter atividades específicas que vai conduzi-lo a um determinado lugar. Todo pastor, todo líder, e eu falo assim, até o líder de ministério, porque quando eu fui presidente da mocidade, da JNI, lá é a mocidade que vocês chamam? Mocidade, né? No caso dos presbiterianos é União da Mocidade Presbiteriana. Dos adolescentes é União Presbiteriana de Adolescentes. E por aí vai, sempre tem o presbiteriano no meio da sigla, né? E aí vão os
arredores aí? Então, adolescente, criança? Criança, lá a gente fala juventude. Na minha época, já era uns 500 jovens. Nós fizemos um acampamento para 600 jovens na minha época. Então, não era tão pequeno assim. Mas dentro do universo da Central, ainda era um universo menor. Nós pensar essa experiência, assim, do meu pequeno, que seria aí... também nós tínhamos muita convivência com pastores de bairro, de outras igrejas do Nazareno. Então, assim, viver a igreja pequena eu sempre vivi. Porque desde que eu cheguei na igreja, eu vi igrejas sendo implantadas. Nós acompanhamos muito o processo de implantação da igreja, por exemplo, lá em Santo Antônio da Alegria, que é onde a minha mãe nasceu e tudo mais. Vimos ali Pastor Lima chegando, começando um grupo pequeno numa casa. Então, assim, eu conheço a igreja pequena. Eu sei que é plantar uma igreja numa cidade com 5 mil habitantes, que tem uma cultura extremamente diferente, e ver uma igreja crescer, e ver pessoas se convertendo. Então, assim, o processo é o mesmo, porque eu tenho que acolher um novo convertido. Eu tenho que dar bases bíblicas para esse novo convertido ser livre dos problemas da alma. Eu tenho que fazer com que esse novo convertido ame a igreja. Eu tenho que, em algum momento, incentivar esse novo convertido a falar, não, quer saber, eu quero servir, eu quero, aquilo que fez em mim, eu quero eu quero ajudar a fazer no outro. Então, o caminho é o mesmo. Talvez o volume seja diferente, mas o caminho, o processo é o mesmo. O desafio é incentivarmos esses crentes a darem frutos para a glória de Deus. Então, dentro da pequena igreja, a gente tem que analisar, e eu gosto muito dessa coisa que a gente fez esse ano, que é colocar no papel. Nós não temos muito esse hábito, e eu gosto, né? Sou a pastora das organizações, das planilhas, dos PowerPoints. Coloque no papel o que você tem, pastor de uma igreja pequena, líder de um ministério. Eu me lembro que uma amiga minha falava assim, Paty, olha, é muito legal a JNI, vocês estão bombando, a gente fazia enduro a pé, festa caipira, jovem, né? E fazia, não sei o que lá, e culto sem paredes, e dia da colheita. Mas, Paty, a gente precisa pôr esse povo para orar. Ai, verdade. Aí eu comecei a analisar, gente, quantas vigílias a gente tem feito no ano? Talvez meia vigília? Nós precisamos escrever o que nós estamos fazendo. As nossas atividades estão levando ao quê? Grandes cultos. Temos feito células menores, grupos menores? Temos promovido reuniões de oração? Temos promovido seminários de estudos bíblicos? O que a gente está fazendo? Faz um dashboard e coloca os seus dados. Faça o seu dashboard, não importa se o seu dashboard vai ter 10 membros, 50 membros, não importa. O importante é você ver o que você está fazendo, para onde os trilhos da sua igreja estão indo. Então aqui nós estabelecemos o quê? Nós lançamos os trilhos, os comboios vão vindo. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando a gente trabalha com revitalização de igrejas. A primeira pergunta que eu trago é, para onde a sua igreja está indo? Onde ela estará daqui tantos 3 anos? E aí tem uma outra pergunta que eu acho que é a mais delicada. E o que você está fazendo para que ela se mova nessa direção? Tem que ter propósito. Então, na verdade, você tem um trilho. Tem que ser intencional. A questão não é exatamente que tipo de trilho, mas você precisa ter um trilho. Tem que ter um trilho, tem que ser claro. Se eu quero uma igreja, eu estou orando por um avivamento. Quero que minha igreja seja avivada. Então, o que eu estou fazendo para avivar? Eu estou fazendo eventos de festas? Não vai avivar, meu irmão. Faz menos festa, e vamos fazer mais vigília, vamos fazer mais estudo bíblico. Então, assim, primeiro, eu gosto muito de pensar assim, né? Os objetivos. Queremos trabalhar com quais os objetivos. E analisar o que eu estou fazendo. Eu fiz isso muito quando eu era jovem. E eu percebi que eu estava fazendo muita festa. Eu estava fazendo muita festa e precisava fazer mais discipulado. Então, essa análise, você vê o que você está fazendo e se está cumprindo o seu propósito, é para qualquer número de pessoas. Quando você vai trabalhar com 10, com 20, com 30 ou com 1.000. Então, fazer análise do seu trabalho, das suas propostas, eu acho que é primordial para toda a igreja, para todo o ministério. E também, assim, o que eu penso para fazer isso acontecer, né? É a liderança, o pastor, seus líderes. Essa conexão é muito importante, Pastor Borges, sabe? Sentar na mesa com as pessoas,
conhecer as famílias, estar juntos. Não sonhar sozinho, você tem que incendiar o teu grupo. Nós vamos fazer isso acontecer. Isso é visão compartilhada? Muito! O pessoal brinca muito assim, eu sempre tô mandando um WhatsApp, vamos pra cima, acho que eu mandei pra você também hoje, pra cima. Pra cima. Pastor Aguiar manda isso pra mim. Pra cima. Pastor Aguiar manda isso pra mim. Ele me chama muito carinhosamente de pastorinha. Pra cima, pastorinha. Pra cima. Você vai colocando todo mundo. Você vai... Quantos anos o pastor Aguiar está? Fez 80 semana passada. E escreve pra cima? Pra cima, pastorinha. Ele tem que lançar o livro das melhores frases do meu pastor. É incrível. Ele precisa vir aqui. Quem sabe, né, Eduardo? Agora ele vem. Se juntar ele e o Jeremias, eles são campeões das frases... assim, curioso, né? Pastor Aguiar, pastor Flávio também, né? Os dois têm essa paixão de... Eles conseguem fazer com que a gente se apaixone pelo projeto. São pessoas que expressam muito bem a paixão pelo reino, a paixão pela igreja, a paixão pelo serviço. Então, assim, nós temos que fazer isso. Nós não podemos sonhar sozinhos. Não podemos sonhar sozinhos. Se há um sonho, olha, nossa igreja tem 100. Nosso objetivo, vamos sonhar que o ano que vem nós vamos dobrar a meta, chegar na meta, dobrar a meta. Vamos juntos, vamos sonhar juntos. Então, eu sempre fui muito assim na JNI. Meu grupo de JNI era incrível. Foram os anos de ouro da minha vida. Porque a força da igreja está na juventude. A força da igreja está na juventude. É ali que o chamado vem, as pessoas se casam, encontram os parceiros que vão atender a esse chamado. E o jovem apaixonado pela igreja, ele vai ser um adulto apaixonado. Ele vai multiplicar, outras gerações vão vir. A pergunta agora que vale menos que 1 milhão. Mas eu acho que ela chega perto. Tem muito pastor desapaixonado, muitos líderes desapaixonados. Desacreditado, né? Se você pudesse dar um conselho àqueles que estão desanimados e desapaixonados, desanimados, não necessariamente porque são maus, mas porque estão cansados, porque estão passando por momentos difíceis com as suas respectivas igrejas. Se você pudesse dar um conselho para aqueles líderes que estão assim desapaixonados, que você, puxa, eu diria que a minha maior paixão é o Senhor Jesus. É Ele, para Ele, tudo para Ele. Estar completamente apaixonado pelas Escrituras. Eu tive um avivamento nos últimos anos. Uau. Já se diz que quando você redescobre a palavra, você vive um avivamento. Eu tive um avivamento nos últimos anos com a palavra. Eu, o Senhor e a palavra. Se você manter o seu coração em chamas pelo Senhor e pela palavra, automaticamente isso transborda na vida ministerial. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Então, apacenta o meu rebanho. É resposta de amor. Então, o amor não é o contrário. O rebanho vem depois. A paixão é por ele. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Se você ama o Senhor, a paixão pelo rebanho, é Ele quem dá essa paixão. É Ele. É o Senhor. Então, nós não podemos jamais perder o nosso entusiasmo, o nosso amor pelo nosso Senhor. Porque tudo que fazemos para Ele. Então, é aí que mora, né, a nossa eterna conexão. Quando estamos aí na videira, seremos ramos muito, muito frutíferos. Então, que o nosso amor pelo Senhor, o avivamento na palavra, vai manter sempre aquecido o nosso coração pelo rebanho, pelo ministério, pelo chamado. É estarmos realmente na videira. Permanecer nele. Nele. Patrícia, obrigado pelo tempo. Não, mas eu gostei demais. Você gostou? A gente faz a rodada 2, pode que ser? Que delícia! Vamos. A gente faz uma outra rodada. Ai, que gostoso. Falar sobre igreja é a melhor coisa que tem. O nosso problema é que a gente gosta demais, no bom sentido, e a gente se empolga, não empolga? Eu me empolgo falando de igreja. Eu falo a tarde inteira, se deixar o dia inteiro, eu amo a igreja. A noite inteira. Cresci na igreja, eu amo a igreja. Mas foi muito bom te ouvir. A gente vai compartilhar mais experiências. Eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. Ai, foi um prazer, foi uma alegria. Meu primeiro podcast. Ah, é mesmo? Então, minha então gratidão. Nós vamos fazer uma segunda rodada. Vamos! Para você falar assim, agora é meu segundo. Agora é meu segundo. Daqui a pouco vem o segundo podcast aí. Obrigada, pastor Eduardo. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigado ao pastor Flávio por ter liberado você nessa tarde.
E nós vamos trocar mais experiências, porque no Revitalize eu espero que a gente consiga, de repente, ter você com a gente, falando mais sobre a jornada, compartilhando com outras pessoas, porque sem dúvida alguma vai haver uma série de perguntas. Vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado você que ficou com a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Qual que é o seu perfil no Instagram? Boa pergunta. É uma coisa que eu preciso melhorar, mas acho que é Paty_Cury. Depois eu passo para vocês colocarem aqui. Paty_Cury. É Paty ou Patrícia, Val? Olha aí pra gente. Gente, eu sou tão conectada no Instagram. Porque daí, se você quiser fazer uma pergunta para ela, você com prazer. faz a questão, traz a questão. Vamos fazer treinamentos, vamos compartilhar com todo mundo. Patrícia Cury com 2Y. Patrícia Cury com 2Y. C-U-R-Y. E quem quiser entrar no Instagram da Igreja do Nazareno para ver o que acontece lá. É INCC, né, Val? É INCC. Nazareno_Central. Nazareno_Central. Então, INCC. INCC. Pode procurar por INCC. Nazareno Central. Central. Você vai ter mais informações lá. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu comentário. Isso. Você pode concordar, você pode discordar, você fica à vontade. Mas deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe com um amigo e eu vejo você no próximo episódio. Que Deus te abençoe.